divisiones graciarum verosunt. Há uma diversidade, verdadeiramente, de dons e ministérios. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento? Prezadas religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a Sagrada Liturgia quer falar para nós, quer dizer para nós, ensinar-nos o mais perfeito de todos os dons, de todas as inspirações e graças do Espírito Santo para nós. O dom da humildade, a virtude da verdadeira humildade. A humildade que nós aprendemos, primeiramente de Deus. Antes que Deus nos peça qualquer coisa, Ele nos dá o seu divino exemplo. Deus, o Verbo eterno, que criou todas as coisas e pela qual todas as coisas foram feitas na eternidade. Fez-se homem no tempo, encarnando-se, tomando a nossa carne e depois padeceu e morreu por nós, para nos dar a salvação. Ele, como diz o próprio apóstolo São Paulo, não se envaidecendo da sua condição divina, humilhou-se, tomando a condição de escravo e sendo obediente, humilde, até a morte e morte de cruz. É o nosso Senhor Jesus crucificado, o bom Jesus crucificado, nosso padroeiro. Assim, nosso Senhor pede de nós também a verdadeira humildade. São Paulo, na epístola de hoje, vai falar da diversidade dos dons, da diversidade de ministérios, todos eles inspirados por um só Espírito. Mas, meus amados irmãos e irmãs, ainda que nós façamos muitas obras boas, se não houver humildade, se não houver caridade, de nada valem. No Evangelho, nosso Senhor aponta para nós a figura daquele fariseu, que de fato fazia muitas obras boas, mas quando rezava, quando se dirigia a Deus, se envaidecia dessas obras. E nosso Senhor diz que aquele homem não foi para casa justificado, não foi para casa perdoado do seu pecado. Porque se nós não estamos dispostos a pedir verdadeiramente perdão, e isso só é possível se nós tivermos verdadeira humildade, nós não seremos perdoados. No entanto, aquele outro pobre pecador, que reconhecendo-se pecador e miserável, pedindo perdão a Deus da sua condição, voltou sim, perdoado para casa. Nós, meus amados irmãos, devemos aprender a virtude da humildade. E sermos humildes é nós termos a vontade, a verdadeira determinação, a disponibilidade de fazermos a vontade de Deus em nossas vidas. Colocarmos-nos à disposição daquele que tudo nos deu, quando nos deu o dom da nossa vida. Por isso, hoje também, nós estamos ingressando no mês das vocações. É importante que nós falemos desses dons tão preciosos para a vida da igreja, para a vida do mundo. As vocações, a vocação sacerdotal, da qual nasce a Eucaristia, da qual se sustenta a igreja. Todos os sacramentos, meus amados irmãos e irmãs, nos vêm através do batismo, do sacerdote. Todos os sacramentos, todas as graças que nosso Senhor nos deixou na igreja, chegam até nós pelos sacerdotes. E se não houver sacerdotes, caríssimos irmãos e irmãs, não há batismo, não há perdão dos pecados, não há Santíssima Eucaristia, Jesus no meio de nós. Meus amados irmãos, não há unção dos enfermos, não há o Santo Crisma, os casamentos, os matrimônios cristãos não podem se realizar validamente se não houver sacerdote. As graças de Deus ficam impossibilitadas de chegarem até nós. Mas, é claro, Deus nosso Senhor suscita no meio dos homens e em favor dos homens alguns que Ele quer que sejam dispensadores dessas enormes graças. Ele quer fazer que cheguem até nós. Aqui na nossa paróquia, graças a Deus, daqui já saíram alguns sacerdotes, mas precisam continuar a vir. A igreja,
é destinada a perdurar até o fim dos tempos. Ainda precisam aparecer outros, rapazes dispostos, humildes, dispostos a fazerem a vontade de Deus, que precisam se levantar e serem retirados, tomados dentre os homens, em favor dos homens, para exercerem um ministério em favor deles, em direção à salvação das almas. Também, meus amados irmãos, a outra grande diversidade de dons, é verdade, um dos dons tão preciosos para a igreja, a vida religiosa. Aqui nós temos, graças a Deus, as nossas irmãs, as nossas religiosas. A vida religiosa é aquela disponibilidade humilde de viver o evangelho na sua radicalidade, em pobreza, em obediência, em perfeita castidade. Nós, meus amados irmãos, certamente na paróquia temos muitas moças habilitadas, das quais poderiam sair muitas vocações. Onde estão essas moças verdadeiramente humildes, dispostas a fazerem a vontade de Deus em suas vidas? Assim, reconhecendo a nossa necessidade de fazermos a vontade de Deus para encontrarmos a verdadeira felicidade nessa vida e a salvação na vida eterna, é que nós precisamos nos colocar a caminho, à disponibilidade do Senhor bom Jesus crucificado. Ainda assim, há também aqueles que são chamados particularmente à vida matrimonial, a serem pais, mães de família dedicados, a fazerem germinar dentro da sua própria casa muitos filhos, muitas outras almas destinadas a encontrarem a nosso Senhor no céu. Todas as vocações, meus amados irmãos, são a nossa maneira de cooperarmos com a obra de Deus, a maneira de nós encontrarmos a graça de Deus, encontrarmos a salvação para as nossas almas e assim encontrarmos com Deus, nosso Senhor no céu. Que nós sejamos verdadeiramente humildes e dispostos a fazermos a vontade de Deus em nossas vidas. E não só no chamado, mas depois vivendo a nossa vocação. O sacerdote precisa ser fiel todos os dias. E para alcançar essa fidelidade precisa ser humilde, reconhecer a necessidade da sua oração, da sua perfeita conformidade com o coração do bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa ter a humildade de reconhecer que precisa frequentar também ele mesmo os sacramentos, a confissão, a comunhão frequente em estado de graça, para que assim, alimentado, alicerçado no amor a Deus Todo-Poderoso, ele possa conduzir os outros a esse amor. Assim também, as religiosas, os religiosos e, certamente, caríssimos irmãos e irmãs, os pais e as mães de família, assim bem como os seus filhos, educados pelos pais, que vão crescer em idade e em graça na presença de Deus. Todos nós somos chamados à perfeita humildade, a reconhecermos a nossa condição de miseráveis pecadores, necessitados constantemente da graça de Deus, para que nós sejamos sustentados na virtude e encontremos assim a verdadeira felicidade, para que nós sejamos justificados e entremos na glória do céu. Pensemos muitas vezes na prática da humildade, em se colocar a serviço do Senhor cotidianamente. O vício, o pecado próprio do demônio, foi a falta de humildade, foi a soberba, foi o seu non serviam, não servirei a Deus Todo-Poderoso. A virtude, a maior virtude da mais perfeita criatura de Deus, a Santíssima Virgem Maria, foi propriamente a sua humildade. Eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Nós que estamos caminhando para celebrarmos São João Maria Vianney, nessa primeira semana do mês de agosto, que nós celebramos particularmente o sacerdócio católico e os sacerdotes também, seria muito oportuno que nós nos lembrássemos desse grande santo da igreja, padroeiro de todos os sacerdotes, São João Vianney. São João Vianney era, de fato, um perfeito servo do Senhor na sua humildade. Ele não tinha uma capacidade intelectual exorbitante, foi até mesmo expulso do seminário algumas vezes por não conseguir atingir os seus objetivos de estudo ali no seminário. Tinha dificuldade com filosofia, com teologia, com o próprio latim, mas ele persistiu, procurando fazer a vontade de Deus. Tinha esse chamado no seu coração
sabia que era chamado ao sacerdócio e procurou se dedicar todos os dias de sua vida, apesar das suas dificuldades, para encontrar a conformidade com a vontade de Deus na sua vocação. Ele, certa vez, sendo finalmente chamado a receber a ordem sacerdotal, tendo vencido com a sua santidade as suas dificuldades, foi chamado, foi julgado digno pelos seus superiores de receber o sacerdócio. Mas, quando o monsenhor, o vigário-geral da sua diocese, foi fazer a entrevista com ele para ver se estava realmente próximo, o monsenhor, que não era tão humilde como São João Vianney, o confrontou com as seguintes palavras, humilhando-o de certa forma. Vianney, eu vejo aqui as suas notas, o seu desempenho acadêmico, você vai mal no latim, na filosofia, na teologia, nós poderíamos dizer que você é um completo burro. E São João Vianney, muito humilhado, escutava aquilo tudo, colocando a sua vontade na vontade de Deus, confiando a sua vida nas mãos de Deus. E o Monsenhor continuou. Como é que você imagina que você pode ser útil ao sacerdócio? Como é que você imagina que você pode ser útil a nosso Senhor Jesus Cristo, sendo assim um completo burro? Aí ele, retornando para o Monsenhor, o vigário-geral, lembrou aquela história muito impressionante da Sagrada Escritura. Ah, meu reverendo Monsenhor, não se lembra de como, com só a queixada de um burro, Sansão derrotou a 10.000 homens? Imagine só o que Deus pode fazer com um burro completo. Meus amados irmãos, é isso que nos faz a verdadeira humildade. Nós nos colocarmos à disposição do Senhor e Ele fará certamente em nós verdadeiras maravilhas. Que nós rezemos pelas vocações sacerdotais, pelas vocações religiosas, pelos santos matrimônios, que nós nos coloquemos à disposição do Senhor para fazermos a vontade dEle em nossas vidas. Tomemos o exemplo da Santíssima Virgem Maria. Faça assim em mim, Senhor, segundo a vossa palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Doce coração de Maria. Seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.